Seja muito bem-vindo a mais uma aula da sua mentoria. Meu nome é Victor Moreira, você já me conhece, a gente já está há um bom tempo trocando algumas ideias aqui durante a mentoria ao vivo, obviamente dos hot seats da semana, certo? Mas também nas aulas gravadas. Essa é uma aula que vai ficar gravada para você aqui dentro da plataforma. E conforme nós conversamos no nosso grupo, essa aula aqui vai ficar disponível no YouTube. Então nós batemos aquele papo. E se você que está vendo essa aula pelo YouTube está achando algo totalmente diferente aqui, está falando assim, nossa, como é que o Victor está trazendo aula? Que modo, aula 1, tráfego pago, que coisa maluca é essa? É porque nós que estamos na mentoria, nós decidimos liberar algumas aulas pontuais de cada um dos módulos. Certo? Então nós estamos decidindo as aulas, obviamente você vai ter ali um contato um pouco mais inicial em cada um dos módulos aqui pelo YouTube, mas ainda assim você vai ter um conteúdo que é um conteúdo fechado, tá? Então aproveita, anota tudo que você tem para anotar, porque isso aqui é conteúdo fechado dos meus mentorados, legal? Bom, hoje nós vamos falar de tráfego pago, você vai entender de uma vez por todas o que é esse diacho do tráfego pago. Tá todo mundo falando de tráfego pago, principalmente imobiliário, né? Então você que está aí trabalhando com tráfego imobiliário, se você já está destinando ali o trabalho dessa função para uma pessoa, enfim, mas você ainda não entendeu exatamente para que funciona, como que funciona, você não consegue definir sozinho as suas estratégias, então fica aqui nessa aula, aproveita, porque você vai entender o conceito. Então, entendendo esse conceito, você vai conseguir aplicar ou sozinho, tá? Aprendendo a mexer na ferramenta, ou até mesmo para poder destinar esse trabalho para um profissional. Uma das coisas mais importantes hoje é você entender um pouco de algumas funções do seu negócio, obviamente, para que você possa orientar os profissionais do que você quer como resultado. Não é do passo a passo que ele tem que tomar, obviamente, mas do resultado que você quer ter. Então você entender de tráfego pago vai fazer com que você possa cobrar melhor, né? Destinar a função, ou aliás, o objetivo que aquele trabalho em si vai precisar ter, né, como meta, e ainda assim você vai conseguir entender o que o profissional vai te passar de feedback. Então isso daí também é uma coisa muito importante, tá bom? Então, meus alunos, muito obrigado por ter disponibilizado essa aula aqui no nosso canal, aqui no meu canal Victor Moreira, eu sou Victor Moreira, e você que está assistindo, aproveita, tá bom? Bom, vamos lá, sem mais delongas, todo mundo já me conhece, eu trabalho com Marketing Growth, tá? Para quem está dentro do YouTube, e também sou entusiasta aí da inteligência artificial. Ainda preciso falar um pouco mais sobre isso na internet, mas eu ainda sou entusiasta, entendo um pouco, aplico muitas coisas e tô tentando trazer isso para vocês também dentro da mentoria, tá bom? Mas vamos lá. Primeiramente, pessoal, nós falamos sobre gestão de tráfego. Não confunda com tráfico. São coisas totalmente diferentes, tá? Eu coloco sempre a foto do Pablito aqui, do Pablo Escobar, justamente para você criar uma memória, né? Uma memória afetiva dentro do termo, tá bom? Então, uma gestão de tráfego, de trafegar, estamos falando de trânsito. As pessoas estão ali caminhando, carros estão caminhando, é o trânsito de pessoas, o trânsito ali de automóveis, enfim, lembra disso, tá bom? Não é tráfego. Uma vez eu estava com uma colega minha num metrô, acho que era no metrô que a gente estava andando da linha vermelha de São Paulo, e foi bem no comecinho que eu estava estudando um pouco mais sobre tráfego, e ela começou a falar sobre tráfico dentro do metrô. Cara, que vergonha, porque todo mundo ficava olhando pra gente, tá fazendo tráfego pago, tá fazendo tráfego pago. E eu falava tráfego, né? Um pouquinho até mais gesticulado, mas não adiantava. Então toma cuidado com o termo, tá? Então é gestão de tráfego, é diferente, tá bom? Não é plata ou plomo, ok? Bom, vamos lá. Então, na prática, a gestão de tráfego, ela consiste em você direcionar o público. Tá? Então você está vendo um público ali dentro de um shopping ou na Avenida Paulista, ele está indo para algum lugar e você vai de alguma maneira direcionar esse público. A diferença do tráfego em si, dentro do nosso business, é que você consegue destinar, você consegue dar o destino para essa pessoa. Então você vai meio que falar assim, olha, você tem o perfil do meu produto, você tem o perfil da minha empresa, você gosta das coisas que eu gosto, e eu vou te orientar a vir por esse caminho aqui, aproveitar do conteúdo, aproveitar do meu produto, do meu serviço. Então você vai orientando essa pessoa dentro do caminho que ela está percorrendo, tá bom?
O tráfego pago, ele dentro da sua estratégia, do seu funil de vendas, ele é mais um canal de aquisição de clientes e ele é mais um canal de distribuição de conteúdo. Então, hoje você pode distribuir seu conteúdo, por exemplo, via networking. Você pode ter ali uma gama de clientes muito grande, muitos amigos. Talvez ali você conhece muitas pessoas e você pode informar essas pessoas do seu trabalho através do boca a boca, do networking. O tráfego pago é a mesma coisa. Então, você pode utilizar essa ferramenta para poder distribuir o seu conteúdo ou o seu produto ou o seu serviço ou até mesmo a informação de que você está disponível no mercado, enfim. Então, dentro dos processos do seu funil de vendas, ele entra ali na parte de prospecção e também até na parte de abordagem e qualificação. Então, você usa o tráfego pago para prospectar clientes e pode continuar usando ele até mesmo para fazer algum outro tipo de abordagem, talvez qualificar melhor o cliente e afunilando ele dentro ali desse seu funil de vendas, tá? Então, ele pode ser enquadrado desde a parte estratégica até a parte operacional. Então, quando você for desenhar a sua estratégia de vendas, o seu funil de vendas, você já pode colocar o tema, vamos dizer, tráfego pago desde o começo, desde a parte estratégica lá. Então, eu estou pensando, estou estudando, estou montando a minha estratégia de vendas aqui, então você já pode entender onde o tráfego pago vai se encaixar, definir, por exemplo, quem vai tomar conta do tráfego pago e como que vai ser operacionalizado isso. Legal? Então ele vai se tornar, como eu disse, um canal de aquisição e de distribuição de conteúdo, beleza? Eu vou dar um exemplo lúdico para vocês, que eu gosto muito de fazer aquela coisinha do feijãozinho com arroz, né? Então eu gosto de ensinar uma criança de 5 anos a entender o que é tráfego pago, até um senhor de 90, tá bom? Como que funciona o tráfego pago? Imagina hoje um shopping, tá? Então vamos colocar o nome desse shopping de Shopping Facebook, legal? Então Shopping Facebook, poxa, tem várias lojas ali dentro, né? Várias lojas vendendo diversos artigos, vendendo diversos serviços. E dentro dessas lojas existe um dono, né? Existe um escritório, existe uma pessoa administrando essa loja. Então lembra-se dessa estrutura: Facebook, loja, shopping, Facebook, loja e alguém administrando essa loja. Esse alguém aqui é você. Bacana? Então imagina que aqui está uma pessoa dando um rolezinho naquele shopping, ali no Facebook, no shoppingzinho Facebook, rolando tela para cima e para baixo dentro do shopping, né? Então ela está caminhando dentro desse shopping, tá bom? De repente, a sua loja mostra para ela um banner ou uma vitrine muito atrativa, uma vitrine, show de bola, sabe aquela vitrine que chama atenção? Aquela guloseima gostosa, talvez uma liquidação, talvez um sapato bonito aí para as mulheres que gostam de um Louboutin, tá? Os homens também, de repente, gostam de um perfume. Então, a pessoa viu ali, ela foi chamada a atenção dela para um tipo de banner. Automaticamente, o que vai acontecer? O shopping, ele vai entender que você está fazendo o trabalho dele ali. Obviamente, você está dentro do shopping, né? Então, ele vai entender... Opa, vamos voltar aqui. Tá tudo no ao vivo gravado, mas não tem problema não, tá, gente? A gente não vai ficar dando corte aqui não, tá? Então, vamos essa parte aqui, ó, bem bonitinha. Então, o Facebook, ele vai entender que você está ali dentro trabalhando, mas ele vai promover para você algumas ações de marketing dentro do estabelecimento, dentro do shopping como um todo. Então imagina que você pode colocar lá na entrada do shopping um baita de um banner ou uma tela mostrando que a sua loja tem um determinado produto. Então esse é um serviço que o Facebook está promovendo. Tá? Então você pode dar dinheiro para o Facebook para que ele faça uma campanha lá dentro, lá do shopping dele, tá bom? Automaticamente essa pessoa ela vai visualizar a sua loja, vai visualizar a sua campanha, vai lá, vai gastar dinheiro com você e esse dinheiro volta para o seu bolso. Então vira essa linda e maravilhosa máquina de fazer dinheiro. Você dá dinheiro para o Facebook chama um pouco mais de atenção do seu cliente em potencial, você vende para o seu cliente e fica mais rico. Talvez não, talvez sim. Tem muitas campanhas não tão bem assertivas dentro desse shopping? Tem. Mas o intuito é sempre esse, tá? Que você consiga chamar mais atenção do que o habitual. Então você tem a sua loja lá dentro, você divulga de maneira orgânica, sem colocar R$1. Dá certo? Pode dar. Mas é muito melhor quando você coloca um dinheiro. Tá bom? É muito melhor porque você está pagando por publicidade. Então é essa a dinâmica, tá? E para essa dinâmica funcionar, você tem que definir quem é o seu cliente. Muito se diz sobre persona. Persona, definição de persona, os gurus da internet.
Os caras da internet definem persona da seguinte maneira: olha, a persona tem 20 anos de idade, ela é uma mulher, ela trabalha no lugar tal, ela tem 2 filhos e ela mora em tal lugar. Nossa, super lindo, né? Você vai encontrar milhões de pessoas com essa definição. Mas talvez o seu produto ele seja muito nichado e você precisava de um pouco mais de informação para poder chegar num público um pouco mais assertivo. Então o que aconteceu dentre esses milhares de cursos ali da internet, né, dos gurus de internet? Eles facilitaram demais a vida de quem está construindo a persona. Então eles colocaram ali para elencar algumas 10 possibilidades ali de persona ideal para você. Eles ensinam até você colocar um nome nessa persona. Ah, a Maria, que tem 30 anos, e blá, blá, blá. Sabe aquelas coisas bem superficiais, bem rasas. E é justamente para isso que serve alguns cursos digitais, né? Para entregar para quem está muito no começo de jornada. Mas eles não conseguem, dentro de um curso, aprofundar um pouco mais isso. Então, a definição de persona, gente, não é somente isso, somente idade, onde mora, onde estuda, o que compra. É muito mais, é comportamento. Então imagina só você conseguir atender 2 extremos, né? Então eu tenho um extremo de um jovem de 30 anos e um senhor de 75 anos, mas que eles têm total possibilidade e interesse em comprar o meu produto. Se eu definisse de uma forma muito rasa a minha persona, talvez eu excluísse um deles dessa possibilidade de adquirir o meu produto. Então imagina só, eu tenho um jovem de 30 anos, eu vou usar o meu exemplo, obviamente eu não tenho somente 30 anos, tenho um pouquinho mais que isso, algumas décadas a mais, não é pra tanto também. Tô aqui com o diretor técnico aqui, não é pra tanto também, né, então. Mas tô um pouquinho acima dos 30, mas imagina que eu tenho o mesmo comportamento de um senhor de 75. Então vamos lá, eu gosto de charutos, eu comprei um Rolls Royce nas últimas décadas eu comprei 2 Rolls Royce, eu almoço no Fazano, eu frequento o JK Iguatemi, eu faço caminhada lá no Ibirapuera, eu uso alfaiataria, eu tenho uma casa lá no Guarujá, em São Paulo, eu uso um relógio Patek Philippe, um Audemars Piguet, um Rolex. Cara, se você que está desenhando a sua estratégia para poder colocar sua grana em marketing, começar a pensar por comportamentos, você consegue atender ambas personas, tá? Então você vai conseguir atender um cara de 30 anos e um cara de 75, porque eles têm ali os mesmos gostos. Então talvez o seu produto chegue para esse cliente, chegue pelo menos ao conhecimento dele, ok? Então sempre define por comportamento. E ainda usando o mesmo exemplo, agora vamos usar para mulheres, uma mulher de 29 e uma mulher de 80. Cara, como é que eu vou encontrar pessoas que querem o meu produto, sendo que as idades são tão diferentes, os gostos são tão diferentes? Existem comportamentos em comum. Então imagina que ela frequenta lojas como Louis Vuitton, Prada, Gucci, Chloé, Louboutin, Dior. Vamos dizer que ela frequenta o Fazano, que ela corta cabelo lá no Kamura, que ela gosta de tomar um Dom Perignon. Então assim, você começa a entender os comportamentos dessa pessoa. Existe uma técnica, e eu vou chamar de técnica, tá? Dentro do tráfego pago, que é o seguinte, e aí eu vou trazer isso justamente para nós que somos do mercado imobiliário, tá bom? Imagina que você tem uma casa, eu vou usar o exemplo de São Paulo, tá? Vamos usar o exemplo lá de São Paulo, capital. Então nós temos uma casa à venda, ou talvez um apartamento à venda, lá no Anália Franco. E, cara, esse apartamento custa 5 milhões, 6 milhões de reais. Agora imagina, qual que é o comportamento da pessoa que pode comprar um apartamento desse? Primeiro, essa pessoa ela não frequenta o shopping Anália Franco. Ela não frequenta. Se ela pode comprar um imóvel de 6 milhões, de 7 milhões, ela não vai frequentar o tempo todo o Anália Franco. Talvez ela vá ali comer alguma coisinha ou outra, mas dar uma passeada, mas não frequentar. Por quê? Porque no Anália Franco não tem Gucci, não tem Yves Saint Laurent, não tem Louboutin. Ok? Então, onde ela frequenta? Ela frequenta JK Iguatemi, JK São Paulo. Ela frequenta o outro extremo da cidade. E aí você pode, dentro de uma estratégia, colocar um pino, vamos usar esse termo, porque esse é o termo que tem mesmo dentro da plataforma. Você pode usar um pino lá no JK Iguatemi para que a sua publicidade apareça para as pessoas que frequentam lá. Olha que legal. Então o seu cliente que é potencial e está no Anália Franco, talvez frequente o JK Iguatemi e você consegue impactar ele com a sua publicidade. Tá bom? Tudo isso porque você está escolhendo prezar por comportamentos.
E não somente pelaquela persona super rasa lá de idade, nome, possível trabalho, enfim. Tá bom? Então comece a entender os comportamentos dessa pessoa. E não tente colocar, gente, somente comportamentos assim. Olha, ele faz viagens frequentes para o exterior. Ele usa somente iPhone. Então, você acha que talvez, vamos dizer assim, a pessoa aqui de 80 anos, ela vai estar usando um iPhone? Talvez não, ela vai estar usando um Oba. Lembra do celular Oba que vende lá no SBT? Aquele celular super simples, né, que tem 4 botões praticamente. Celular da época do ronco. Talvez ela use aquele celular. Então você tem que entender, na verdade, os comportamentos das pessoas para que você possa definir melhor a sua persona. Tá? Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você consegue ser muito mais assertivo. E eu vou usar um exemplo como diferença o digital para o off. No offline, você meio que joga ao ar a propaganda, a publicidade. Você pode definir o público, obviamente, você tenta conversar com o seu público, mas é muito aberto. Fica uma coisa muito ampla. Tá? Então você vai colocar, por exemplo, aqui, uma publicidade, eu vou usar esse exemplo aqui porque eu já participei de campanhas de publicidade no programa Domingo Legal, que custam lá 20 mil reais, mas é super ampla. Então pensa só, eu tive uma época de negócios, onde eu tinha um negócio na área da educação, uma faculdade, e nós vendíamos pós-graduação. Só que essas pós era destinada somente a pessoas da área da educação, professores, diretores, inspetores, pessoas que estavam na área da educação. E aí nós fizemos uma campanha para vender pós-graduação, né? Então todos os gestores se ajuntaram para fazer essas campanhas. E nós fizemos uma campanha lá no Domingo Legal, no programa Domingo Legal. Cara, a gente poderia alcançar um público, obviamente, que poderia comprar nosso produto? É óbvio que sim. Mas a chance de não ter um público para o nosso produto era enorme. Enorme, porque é muito amplo. Eles dão uma projeção de quanto que você vai atingir de público. Eles falam sobre TV, né? Quantas pessoas estão por TV. E nós temos uma média de tantas TVs ligadas. Mas você não consegue saber quantas dessas pessoas, por exemplo, eram professores, eram diretores e poderiam comprar o produto que a gente estava vendendo. Tá bom? Tanto que essa ação, ela gerou muitas ligações para a faculdade em si, mas o número de vendas não foi um absurdo, quanto nós imaginaríamos. Para o branding da empresa, claro que funcionou. Nós usávamos aquele vídeo em tudo quanto é canto depois. Mas para o negócio em si, que o interesse do negócio é vender, não fez tanto sentido naquele momento. Então, a longo prazo, como branding, fez. Mas naquele momento específico, quem precisava colocar cliente de imediato, não conseguiu ter resultado, tá bom? Agora, é diferente se esses mesmos 20 mil reais que nós utilizamos nessa campanha fossem utilizados para uma campanha, por exemplo, do Minha Casa e Minha Vida. Se você pegar 20 mil reais no Minha Casa para poder divulgar Minha Casa e Minha Vida, definir a sua persona direitinho, você seguramente vende ali 50 unidades. Então imagina uma equipe, você gerente, você gestor ali de uma grande equipe, você fazer um rateio lá entre os seus corretores, ou até mesmo você fazer o próprio investimento e conseguir vender 50 unidades no mês dentro da sua equipe. É loucura. Parece loucura? Só que isso aqui é resultado que já aconteceu. Tá? Então, você consegue ser muito mais assertivo com o tráfego pago online porque você consegue definir realmente quem é o seu potencial cliente. Não quer dizer que não vai entrar clientes curiosos. Tá? Embora o cliente curioso, para quem está dentro da mentoria, sabe que é o melhor cliente que tem. Né? Mas vai entrar cliente curioso, vai entrar cliente que não está no momento de compra, ele vai comprar daqui 6 meses, 7 meses, 1 ano. Mas todo mundo que entra em contato com você tem um pouco de interesse. Tem um pouco de interesse e está dentro da jornada de compra, em algum lugarzinho da jornada de compra. Então você consegue colocar esse cliente talvez numa esteira de follow-up, é uma coisa que nós vamos falar um pouquinho aqui pra frente, tá bom? Mas eu creio que deu pra você entender a diferença ali do digital para o offline nesse caso, tá bom? Então, o que vai acontecer nesse processo? Quando você faz a entrega, né, do seu tráfego pago ali no digital. Eu vou usar o exemplo aqui, tá? Direto aqui na tela. Então, eu fiz uma publicação de um imóvel para N pessoas. Então, eu defini o meu público e coloquei essa publicidade para rodar para esse público em questão, esse potencial cliente. Ele vai entrar aqui no meu funil. No decorrer do funil, algumas pessoas saem. Olha aqui, dá uma olhada no funil. O funil aqui tem algumas pessoas saindo,
tá? Então elas não vão chegar até o final do funil. Algumas delas realmente vão sumir, nunca mais vão entrar em contato, você não vai conseguir fazer nada, tá? Isso vai acontecer. Mas outras delas você consegue colocar numa esteira de follow-up, porque você consegue identificar talvez qual que é o momento de compra dela, se ela tá no começo da jornada, se ela tá no meio, se daqui 2 meses ela compra, 3 meses. Então você consegue fazer um acompanhamento na sua esteira, tá bom? Mas outras conseguem sim, de pronto, comprar, porque elas estão no momento de compra imediata. Então você tem, obviamente, algumas ferramentas para entender isso, então vai da sua persuasão. Então, para quem está dentro da aula, vocês vão aprender isso ali perto do último módulo, tá? O momento que você consegue fazer alguns questionamentos para o cliente para poder entender esse momento de compra dele. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que olha só o número de pessoas que entrou dentro do seu funil, algumas pessoas que saíram e olha só quem ficou, uma pessoa. Então você está em busca, gente, de volume. Quando você está fazendo publicidade dentro das redes sociais, você está em busca de muito volume de entrada de leads para você conseguir garimpar o lead que vai comprar. E nós estamos falando aqui de produtos que são os produtos mais caros da prateleira. Eu falo isso constantemente. Você vende o produto mais caro da vida de uma pessoa. Não importa se ela é bilionária. A coisa mais cara que ela vai poder comprar no mundo é um imóvel. Haja vista a corrida para poder povoar Marte, né? Quem entrar em Marte primeiro povoando lá é o dono. Então, você tá vendo que a terra em si, a propriedade, é o maior bem de uma pessoa, tá bom? Então, você vai ter que garimpar, vai entrar ali 100 leads e desses 100 leads você vai conseguir 3 a 5 visitas. Dessas 5 visitas você vai conseguir 2 pessoas realmente interessadas e uma vai comprar. Então você tem que ter paciência para poder falar com esses 100 leads que entraram. Mas é muito melhor do que você tentar fazer 100 ligações por dia. Pode ter certeza disso, tá bom? Então, entenderam o conceito de funil de vendas? Vamos para o próximo tópico, que é quanto que eu devo investir. Quanto de grana eu tenho que colocar dentro desse meu projeto de venda. Então, eu estou vendendo um imóvel XYZ. Quanto de grana que eu tenho que colocar nele? Eu vou trazer para você aqui um cálculo muito superficial, porque você vai ter que esmiuçar um pouquinho mais isso, você vai ter que passar por alguns testes mesmo, para poder entender quanto que você vai investindo com o tempo. Mas o cálculo que eu vou trazer aqui é um cálculo base, quando eu estou tendo uma conversa de elevador com um amigo sobre marketing, tá? Porque eles sempre perguntam alguma coisinha, como é que eu faço para fazer o cálculo de quanto que eu vou investir? Então é o seguinte, você tem que calcular primeiro as variáveis do produto. Tipo do produto, é sobrado, é uma casa na praia, é um apartamento Minha Casa Minha Vida, é um apartamento de luxo. São várias variáveis em relação à tipologia. A tipologia conta muito, porque quanto mais caro, mais valor agregado tem naquele produto, menor o número de pessoas para comprar ele. Então, o número de pessoas que compram Ferrari é um, o número de pessoas que compram um golzinho bolinha é outro. Então, vende muito mais em questão de volume o golzinho bolinha do que em quantidade as Ferraris, tá? Você vai ter que entender um pouco do seu mercado, obviamente, a praça em que você está. Talvez você está numa cidade que tem... você está trabalhando num bairro minúsculo, mas é aquele bairro ali que a coisa acontece. E aí você com pouca grana consegue fazer isso acontecer, tá bom? Tem que levar em consideração o preço do produto e o ICP, que é o seu cliente ideal, tá bom? Outra coisa que você tem que entender, em qual fase do seu processo de trabalho com aquele imóvel em questão, o tráfego pago vai entrar. Porque às vezes vamos dizer que você está trabalhando em imóvel em exclusividade, então você pegou uma exclusividade de 6 meses. Só que você tem ali, dentro do seu plano de marketing, você pode colocar ele num site de parceiros, você pode colocar ele no portal, você pode colocar aquele imóvel dentro de a sua rede de amigos, a sua rede de clientes que são investidores. E aí você, a partir de tal momento, se nada disso der certo, você coloca em tráfego pago. Então você tem que definir onde isso vai entrar. Porque talvez, se você já for colocar desde o começo, você não precisa fazer um investimento tão alto, dar aquele sprint tão rápido, logo no começo de operação para a venda desse imóvel. Você pode simplesmente ir colocando uma verba menor para que seu imóvel seja visto em tantos canais ali de distribuição. Tá? Em relação à verba, gente, tenham verba de guerra. Verba de guerra é saber que os primeiros R$300, os primeiros R$500, eles vão ser para poder testar público, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso tempo. Ele vai ser para testar público, tá bom? Então, poxa, Vitor, eu gastei R$300 e não veio nenhum lead interessado numa visita. Tá, mas veio lead? Veio. Que momento de compra ele tá? Tá no começo da jornada e tal. Então, cara, tá vindo lead, tá?
Então você tem que começar a entender qual que está sendo a dinâmica desse seu projeto para venda do imóvel. Tá? Porque você vai ter que ter uma verba de guerra, que é uma verba de teste, é uma verba que você vai falar assim, pô, agora com essa verba que eu utilizei aqui, eu consigo entender quantos leads entram com R$100. Desses leads que entraram com R$100, quantos deles evoluíram para uma conversa, quantos deles foram para uma visita, e até eu receber uma proposta, quanto que eu investi? E aí você começa a ter métricas para as próximas campanhas, tá bom? A verba de ataque que eu coloco aqui é uma verba que você usa depois do parâmetro de teste. Então, ó, testei tanto. Então, ó, Vitor, a cada R$100 que eu invisto vem uma visita. Então, você sabe que se você investir R$500, vão vir 5. E você sabe que de 5 visitas, 1 compra. Então, legal. Então, você sabe que a cada R$500, talvez você consiga fazer uma venda. Tá bom? Então, você começa a criar parâmetros. Tá? Então, essa verba de ataque você usa depois que você validou os seus testes. Legal? E qual que é o percentual que eu invisto? Dentro do processo de marketing, quando você vai fazer uma consultoria, quando eu vou fazer algum tipo de projeto, eu tenho que entender que do faturamento do meu cliente, do que ele fatura, ele tem que investir de 2 a 7% em marketing. E aí vai depender do tamanho do projeto dele, da ambição do projeto dele. Tá? Então, se ele está faturando R$100 mil, ele tem que estar investindo no mínimo R$2 mil em tráfego. Bom, ele tem que investir, no mínimo. É o mínimo que ele tem que investir. Então pensa que se você está querendo uma comissão, está gerando uma comissão, tá? Não é querendo, não é só a sua comissão. É a comissão que foi gerada pro negócio. É o que foi faturado pro negócio. Então se você divide ela com o parceiro, com a imobiliária, com quem quer que seja, você tem que calcular um total. Então se você vai gerar de comissão total R$50 mil, então você tem que investir pelo menos 2% disso. Então você tem que investir até uns 7% desse valor para poder ter pelo menos a certeza de que você vai conseguir leads bem qualificados para o seu negócio, tá bom? Vamos lá, quais redes eu devo usar? Eu vou explicar para vocês o conceito de cada uma dessas redes, tá? Porque existem redes sociais, redes de pesquisa e as mídias digitais como um todo. São coisas diferentes, tá bom? E as estratégias para elas são totalmente diferentes, tá bom? Vamos lá, redes sociais. As redes sociais, elas têm uma maior interação. Na verdade, elas promovem a interação. Então, rede social, gente, sempre existiu. Rede social era os seus amigos de escola, eram os seus amigos do trabalho e seus familiares. Tá? Os seus colegas conhecidos do ônibus que você pegava para poder ir para o trabalho, para a escola, aquelas pessoas eram formadas ali redes sociais. A diferença é que esse conceito foi levado para o digital. Tá bom? Então, as redes sociais que promovem interação são aquelas que as pessoas curtem as coisas que você fala, que elas comentam, que elas batem um papo ali com você. São o Facebook, o Instagram, o antigo e extinto Orkut. Quem nunca teve Orkut, né? Quem nunca teve é o pessoal dos anos 2000 pra frente, mas a galera que realmente chegou ali a utilizar o Orkut, o Threads, agora do Instagram, WhatsApp, até mesmo o Tinder é uma rede social, ela promove interação de pessoas. Tá? Rede de pesquisa não tem necessariamente interação. Então é um Google, um YouTube, um Pinterest, um Bing, né? Então você vai ali para você pesquisar. Então eu estou entrando ali nesse site, no YouTube, para pesquisar um tutorial sobre tráfego pago e eu caí no vídeo do Vitor. Eu não necessariamente preciso interagir para que eu tenha o consumo daquele produto em si. Eu simplesmente vou lá, assisto e acabou. Não preciso curtir, não preciso compartilhar, faço isso se quiser, tá bom? E as mídias digitais, elas têm uma menor interação. Então, para distribuir bem o seu serviço, não, a sua publicidade em si, né, o seu material, ela não precisa que você tenha muitos seguidores. Então, imagina que você entra hoje no TikTok e entrou no mesmo dia no Instagram. Se você postar um vídeo muito legal no Instagram e esse mesmo no TikTok, o TikTok obviamente vai ter muito mais views. O do Instagram provavelmente não tenha nada de views. Você vai ter ali uns 10 views se você não tiver nenhum amigo, né? Talvez uns 10 views porque ele vai tentar direcionar pra alguém ali pra poder te dar uma incentivada de usar a plataforma. Mas o TikTok não, ele não depende do número de pessoas que te seguem no perfil. Depende de quanto você retém com o seu conteúdo aquela galera que tá ali. Então são mídias digitais que elas não dependem de interação e o seu conteúdo vai pra frente do mesmo jeito. Então tem o Kawaii, tem o TikTok, alguns blogs que você pode colocar uns banners lá dentro desses blogs, alguns sites que disponibilizam ali através do Google Ads o banner também, tá bom? E os e-mails marketing, gente, e-mail marketing funciona pra caramba ainda, principalmente para produtos de valor agregado alto como os que vocês vendem.
tudo bem? Então vocês têm que entender qual que vai ser a estratégia. Então se eu vou fazer um videozinho viral, se eu sou um cara muito divertido, ou uma mulher que gosta de dançar, eu sou um cara da academia, gosto de mostrar os vídeos que eu tô fazendo na academia, talvez a sua estratégia funcione melhor lá na mídia digital, na rede TikTok, no Kawaii, porque vai viralizar, as pessoas vão te procurar na rede social. Ou talvez vão te procurar ali num vídeo mais longo dentro do YouTube. Então vocês têm que tentar desenhar a estratégia de vocês para a utilização desse tráfego pago, porque dá para vocês fazerem tráfego em várias plataformas, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, plataforma do Facebook, Kawaii, TikTok, Bing, Google, enfim, são inúmeras. Tem o Pinterest também, Pinterest ADS. Então tem várias plataformas que você consegue fazer campanhas pagas, tá? E dentro dessas campanhas, cada uma delas possui o seu gerenciador de anúncios. Então é a ferramenta que você vai entrar ali, não é o mesmo lugar, tá? Então se você entra no TikTok, não é ali que você vai fazer a publicidade. Você vai entrar no TikTok ADS, no TikTok for Business. Então você vai entrar ali e vai fazer a publicidade ali dentro. Então tenho ali um programa, vamos exemplificar, ou na verdade um sistema ali para você poder fazer as suas publicidades, tá bom? Então tem de várias plataformas, mas as mais famosas são essas aqui. Para o meio digital, o que funciona muito bem? Google ADS, que aí você atinge tanto o Google em si como o próprio YouTube, TikTok, Kawaii e Facebook. Não nessa ordem, necessariamente, vai depender da estratégia, mas funcionam muito bem, por isso que eu coloquei elas aqui, tá bom? O que você pode fazer lá dentro dessas BMs? Você pode definir exatamente quem é o seu potencial cliente. Então, por exemplo, se eu vendo Minha Casa e Minha Vida e eu quero falar com pessoas que estão em noivado ou que têm uma idade de 18 a seus 26 anos, eu consigo determinar a idade, região, os comportamentos, quanto que essa pessoa talvez gasta dentro da internet, comportamento de compra via cartão de crédito, eu consigo definir palavras-chave, no caso do Google, do Pinterest. Então, dentro dessas BMs, né, dentro desses gerenciadores de negócios, eu consigo definir muita coisa, gente, mas é muita coisa mesmo, tá? Por isso que a sua publicidade ela acaba sendo muito mais assertiva. Você consegue atingir realmente o seu público, porque ali dentro você consegue, determinar cada passo que essa pessoa dá. Eu vou instruir vocês de assistirem o filme Dilema das Redes. Das duas, uma. Ou vocês vão aprender a usar e querer usar ainda mais o tráfego pago, as redes sociais para fomentar negócios, ou vocês vão querer sumir do mundo. Porque aquilo ali é assim, obviamente eles fazem um belo de um drama ali dentro daquela série, né, daquele documentário, mas tá no Netflix, assistam, e você vai conseguir entender como que funciona o algoritmo das redes sociais. Por que você consegue ser tão assertivo ali, gente, com as suas publicações e suas publicidades, né? Então, vale a pena assistir, você vai, acho que é 1 hora, 1 hora e meia, mas, é muito bom, assistam mesmo. Dilema das Redes, anotem aí. Agora é o seguinte, aqui você conseguiu entender para onde vai toda a sua estratégia, tá? Você que está aqui hoje nessa primeira aula, inclusive a aula do módulo mesmo, tá? Não estou falando só para quem está no YouTube, não. Você entendeu o conceito, tá? Quem vai te ensinar daqui para frente a mexer nas ferramentas será a Amanda. Então, quem está dentro da mentoria já vai ter um contato direto ali com a Amanda para poder fazer ali o uso das plataformas, tá? Então, eu tenho uma parceria com a Amanda. A Amanda hoje, ela trabalha com tráfego pago imobiliário, ela atende uma das maiores incorporadoras do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia. Então, ela vive isso, ela tem imobiliária também, ela tem agência de tráfego pago imobiliário. Então, ela é a pessoa mais capacitada a te ensinar, né, a mexer na ferramenta em si. Então, você entendeu o conceito, você entendeu que você tem que definir estratégia, a gente vai falar um pouquinho mais de estratégias, obviamente, mas quem vai mexer na ferramenta é você e a Amanda, tá? Através de um curso. Então a Amanda, ela tem um curso, tá? Que nós temos aqui uma parceria com ela. Então você que está na mentoria, você não pagou pelo curso, tá? Entrou como bônus, o curso por completo, você recebeu acesso, você tem direito ao suporte lá com ela, se precisar, pode entrar em contato no suporte da maneira que ela orienta. E você vai aprender lá dentro o seguinte, você vai pegar essa parte técnica do Facebook ADS, que aí vai englobar tanto o Facebook quanto o Instagram. Você vai entender o Google ADS para imóveis, como que você vai usar da melhor maneira possível o Google, tá? A palavra-chave, todo o conceito ali de display, vai entender como colocar um banner, como ranquear talvez o seu site nas primeiras publicidades, enfim.
YouTube ADS, meu, você fez um vídeo muito bom, tour virtual muito bacana, fez um react legal e tudo. Você vai aprender a colocar estrategicamente esse vídeo para rodar em campanha lá no YouTube, para que ele encontre ali as pessoas também que estão à procura. Ela vai ensinar sobre CRM para corretores de imóveis. E uma coisa que eu acho muito importante vocês fazerem, tenta fazer de uma maneira assim muito dedicada essa etapa, que é a etapa do WhatsApp Business para imóveis. Ela vai ensinar você a utilizar o WhatsApp da melhor maneira possível. Quem faz a mentoria já sabe que eu prezo muito pelo processo de acolhimento do cliente. Então você está fazendo publicidade ali dentro, o seu cliente tem que se sentir acolhido. Então na hora que ele entrar no seu perfil, por exemplo, ele tem que saber que você tem movimento de trabalho, ele tem que saber que você é pessoa capacitada, então você está acolhendo ele e ele está vendo que você é o profissional ideal para ele. E o WhatsApp Business é uma das ferramentas que vocês mais devem prezar pelo processo de acolhimento desse seu cliente. Porque se ele entrar no seu WhatsApp Business e ver tudo muito bem organizadinho, catálogo, um contato, ele vê ali os horários que você pode atender, embora o corretor seja 24 horas, né? Mas se você tiver um WhatsApp bem trabalhado, gente, você vai conseguir realmente mostrar um profissionalismo muito bacana para o seu cliente, tá bom? Então você aprendeu hoje a definir as estratégias de cada produto, pelo menos teoricamente, as estratégias para os seus produtos, quanto que você vai investir e a BM que você vai escolher. Então, daqui para frente, você que está no YouTube, você pode falar direto ou pode acessar direto o site da Amanda, tá? Você que não é nosso aluno ainda da mentoria, não está na comunidade, então você clica no link que eu vou deixar embaixo do vídeo, tá? Você vai entrar para a página do próprio produto dela, tá? Do próprio curso. Você pode comprar separado, você não precisa fazer a mentoria para poder ter o curso, tá bom? É barato, é 2 pizzas aí que você come, ou talvez aquele saldo que você perdeu no Tigrinho, né? Então, tem gente que perde saldo no Tigrinho, mano. Gente, pelo amor de Deus, você gasta muito mais no Tigrinho em rifazinha digital para ganhar carro do que o que você vai investir aqui no curso da Amanda, tá? Então, vale muito a pena. Salvo me engano, tá muito próximo ali de R$100. Então, pelo amor de Deus, R$100 para você investir no seu negócio, para aprender tudo que ela vai ensinar, show de bola. Mas quem está na mentoria ganhou o acesso ao curso completo, tá bom? Então, entra lá no curso, gente. Quem está na mentoria aqui já está nesse módulo, aprendendo estratégias do tráfego pago, já vai para o curso aprender a parte técnica, porque ela também ensina estratégia lá dentro. Tá? Então, você pode já coletar resultados do mercado de imediato, não precisa nem esperar a mentoria acabar, tá? Então já vai para lá, já vai fazendo, já vai pondo em prática para você já fazer dinheiro, tá bom? E quem está vendo a aula pelo YouTube, clica no link abaixo aqui, tem um link, vou colocar aqui, link da Amanda, vou escrever alguma coisa aqui e você vai poder acessar lá e fazer a aquisição do curso dela, tá? Como eu falei, é o dinheiro do Tigrinho. Deixa de jogar Tigrinho um dia e investe na sua carreira, filhão, tá? Porque vai dar muito certo, tem suporte, você vai aprender tudo isso que eu falei para vocês. E com certeza você vai colher resultados, porque o curso dela é muito, mas é muito bom mesmo, tá bom? Agora eu vou ensinar para vocês aqui algumas estratégias, tá? Para cada um dos produtos que vocês têm. Então nós temos aqui mentorados que trabalham com produto Minha Casa é Minha Vida, outros trabalham com terceiros, outros trabalham ali com loteamento. Então eu vou ensinar aqui as estratégias para cada um desses produtos, tá? E vocês vão unir essa parte estratégica com o que vocês vão aprender na parte técnica com a Amanda, tá bom? Mas para você que está no YouTube, eu vou me despedir nesse momento, tá? Nós vamos aqui para outra fase da mentoria, tá? Então me despeço de você que está no YouTube. Clica aqui no curtir, coloca a sua dúvida. Se você ficou com dúvida de alguma coisa, coloca ela aqui embaixo, que aí eu vou respondendo nos comentários, tá bom? E entre em contato comigo se precisar. Tudo bem? Te espero do outro lado um dia, se você puder entrar para nossa comunidade, fazer parte da mentoria dessa comunidade que mais cresce no meio imobiliário. E você que está assistindo a aula, vamos para continuidade desse momento aqui, tá bom? Sucesso para você que está no YouTube, te vejo em breve, eu vou começar aqui a próxima aula, tá bom? Beijão. Então vamos lá, pessoal. Para quem está na aula da mentoria, eu já vou passar para o próximo slide, tá bom? Mas eu vou dar um recado aqui primeiro para vocês. Eu quero que vocês, a partir de agora...